sente é como elaboração. just Então, as práticas de Sampanakrama, because que têm sadhana características does have ou elaboração, uh, de certa forma, coisas mais tangíveis. this element of dzogchen upana karma. Um, Uma grande parte de and just a Sampanakrama few words. é esse aspecto de não ter elaboração. E eu acho que você pode meio Sampana que practice. dizer de um modo Karma is genérico, very big. práticas conhecidas como Mahamudra Would say ou it's much Mahasandhi vast. caem nessa última categoria. Sampana karma is much Ou vast and algumas pessoas deep exclusivamente Mahasandhi talvez discordem, mas a gente não precisa olhar para isso agora. Eu só preciso dizer isso para salvar minha própria for pele, some because of porque that os eruditos em probably massa podem ser muito cruéis às because vezes. also tend Como to que você se atreve a dizer isso? not only Mas eu entendo isso, the Sampana porque, karma practice is also sobretudo very hoje em dia, o que quer que a gente diz acaba sendo gravado e vai para a internet obviously because it's much more e para o popular. espaço aberto, e eventualmente as Even pessoas though acabam Sampana karma does cotando. have Eu também tenho muitos fanáticos, não muito, mas eu tenho um número suficiente de seguidores centuries talibãs me seguindo, que também influenciam reprobation. muito os outros. Yes, E depois de 50 Sampana anos, eles karma podem acabar criando uma nova. that has Isso é muito very possível, então eu sempre preciso dizer isso. characteristics. Ok, de qualquer forma, Yeah, elaboration, tampa na crama. tangible thing. Eu acho que eu já conversei com você sobre o recipiente mais Big tangível. part of the Sampana Recipiente é uma palavra karma is boa, eu acho. no elaboration. Já que a gente acabou de Because you vir can dos follow ensinamentos de Ninti Gyabti de generally Longchenpa, say practice ele usa umas sadhana palavras Prasadanitra maravilhosas como or Gomja. Mahasandhi falls into Gom this later é é grouping. ovo Exclusive e Já é devotees a may rede. disagree a little bit, but we can Prestem ignore this. atenção nisso, I'm just saying sobretudo this para aqueles que to seguem a save tradição my Nyingma. skin because this Nyingma scholars can be very Isso é o que o vicious. Longchenpa disse. They said, "How dare you say this?" Ele disse que, Which I also eh, have a sympathy because que existem especially nowadays, três whatever cascas, como cascas de you say, ovo. it gets recorded and it E é gets a uma whole heap analogia tão of linda. A sky, and casca de then ovo é down the muito line, frágil, people mas ao may mesmo end up tempo quoting, tão and then we intacta. also have a lot of fanatics, Ela é not all, but there tão are enough ah, Taliban following belamente, me ela tem um formato who oval also tão has a lot of belo. influence to others, and after 50 years, they may end up creating a new religion. Ela é perfeita, This is very mas ao possible. mesmo tempo é So muito I always frágil. have to say this. E Anyway, é uma casca, a casca de ovo. Eu tô falando sobre a casca de ovo Sampana aqui. Grama, Então, segundo o Longchenpa, ele I should veria talk to que, you about na verdade, this todos os tangible, três, corpo, fala e mente, tangible são vessel três camadas de uma vessel is casca the de word, ovo. I think. Isto é uma coisa Since mais ou we just menos came up with exclusiva dos Longchenpa's Mahasandhi, das pessoas definition, Mahasandhi. Sobretudo a afirmação que diz que a yes, mente he é uma uses some casca. amazing words Mas a like gente não vai entrar ja, nisso agora, porque isso é muito acadêmico. gong is Mas é gong, importante. like the egg, Sobretudo se vocês ja, the net. quiserem prestar atenção aos estudos Mahasandhi no So, futuro. see, Enfim, there's de so much qualquer tension in forma, this one, a especially for casca new mais tradition tangível, a forma que a devotees. gente tem, mas So, também jati yang shakma shik, this is what Longchenpa said. porque ela é muito tangível e uma He said coisa there fácil de are se three, relacionar, é there are aquilo que nos basically what he propele, says, there are three shells, like an eggshell. pelo menos de forma externa, aquilo que nos propele This is mais, por such a exemplo, o beautiful sistema analogy. dietário, The de eggshell dietas, moda, is very, very fotografia, fragile, but at the todas same as time artes, o so que quer que intact. seja, elas estão nesse departamento It's dessa so casca do nicely corpo. kind of Mas é uma oval casca shape, all of que that. está em volta do So, quê? and there's no Lembram daquilo que eu estava falando para vocês
a cognoscência, It's just perfect, a but it's luminosidade, very fragile. a união de vacuidade e luminosidade. It's a Isso é um shell, pouco diferente, eggshell, difícil, de qualquer forma. eggshell. Existe uma So outra according casca to dentro Ramachandra, he dessa, would see que é that a fala actually ou prana, enfim. all three, body, speech, and Essa mind, casca, are para pessoas three layers comuns, of eggshell. This is a slightly sort of exclusive ó- Mahasandhi people thinking, obviamente, a gente não especially se relaciona. the statement Na of verdade, a gente se saying relaciona, mas mind não é as a shell. muito óbvio. Mas a verdade é muito Okay, mais now this is academic, but intenso. it's important, especially Então, Dzogchen e attention to Sampanakrama this práticas, elas se nature. relacionam muito com esse aspecto de prana. So E a anyway, terceira the casca é a most mais tangible difícil, shell que é a casca da mente. that we have, Essa but also a gente, think that we, a gente precisa because it's passar pela sadhana de meditative and Mahamudra. relatable, this is also what Ou, drives nem us sei se eu deveria probably chamar isso de sadhana, mas o caminho de at least on the Mahasandhi e outside assim por diante. drives us the most. Ok. Dietary system, Então, fashion, Sampanakrama, photography, que tem elaboração. all the art, whatever, it's in that department. Eu diria que a maioria It's the das shell, sadhanas que a gente faz shell wrapping sempre what vão ter um pouco the, disso. the thing I No was telling final, acho que eu já disse isso ontem, mas no final sempre tem a dissolução de tudo, do universo inteiro, de todo o campo, no Lótus, e aí o Lótus dissolve em você, todas essas coisas. Tudo até o Nadi, e o Nadi também dissolve. Então, isso vocês podem meio que dizer que. É claro que também tem esse aspecto da ausência de esforço e da não elaboração e de Sampanakrama. Mas, no fim das contas, o objetivo é atingir a não elaboração. Peço desculpas, tantos jargões, tantos termos, mas vocês vão ter que aguentar um pouco. Mas para tornar isso um pouco mais claro, é sempre como olhar o reflexo da sua face ou da lua no lago. Aqui, enquanto você olha, enquanto você vê, você sempre vai ser arrastado pela aparência, arrastado, sequestrado, roubado. E é aí que você é arrastado, e é aí que você começa a se tornar eternalista ou alguma outra forma de extremista. Você acaba sendo arrastado pela aparência intacta. A paisagem é tão bonita, o logo, o lago, as flores, as árvores, as nuvens e o reflexo da sua face no lago, e aí você acaba sendo arrastado por essa aparência. Por outro lado, o tempo inteiro, o reflexo da lua nunca esteve lá durante esse tempo inteiro. De qualquer forma, quando há uma aparência intacta, para que a gente possa superar ou derrotar esse desafio que nos leva para o eternalismo, que acaba nos colocando lá, a gente tem que praticar o panakrama. Mas, falando em termos gerais, o tempo inteiro, o reflexo da lua nunca teve lá. E, e isso é o que está sendo usado como um caminho, o caminho essencial do Sampanakrama. Há alguns momentos em que a gente é arrastado pela não existência também. Muitas coisas que nos tornam nihilistas, como o Buda Shakyamuni,
Ele veio, mas ele não está mais aqui. Isso é niilismo. Ontem aconteceu, mas não está mais aqui. É muito forte. Em geral, o budismo, sobretudo no Tantra, a gente não diz realmente que ontem não está mais aqui. E mesmo o futuro, a maioria de nós diz que não, ele não está mais aqui, ele ainda não está aqui, mas isso é niilismo. E muitos de nós, o que nós temos? Nós temos esse aqui e agora. Isso, às vezes, a gente acha que existe, mas aí é eternalismo. Se vocês forem verdadeiros tântricas, passado, presente e futuro, todas essas coisas são só como reflexos da Lua. Igualmente, de modo igual, o presente não é mais real do que o passado e o futuro. Então, esse é, essa é a filosofia ou o princípio de Sampanakrama. Mas, como eu disse, Sampanakrama é muito amplo. Por exemplo, Sampanakrama que envolve elaboração, fabricação, que significa elaboração, eu deveria dizer. E lida muito com coisas que são meio que um pouco tangíveis. Prana. Vocês sabem o que é isso? É prana. É claro que o mais verdadeiro prana, o mais verdadeiro ar que a gente respira, que a gente inspira e expira, essa é a coisa mais grosseira, mais regurgitável que entra e sai, é o ar, mas isso é suficiente. Tem tantas afirmações, tantos ditados bons. Por exemplo, se você perdeu o seu elefante e você está procurando e procurando, e aí você acha uma pegada do elefante, você deveria se sentir tão feliz quanto se tivesse achado o próprio elefante, porque agora vocês podem seguir essas pegadas e muito provavelmente vão encontrar o elefante. Do mesmo modo, o ar que entra e sai pelas nossas narinas ou boca, o ar é como a pegada, as pegadas, os traços do prana interno. Então, existem práticas muito, muito elaboradas, muitas delas, por exemplo, Tumo, Kundalini, é, de qualquer forma. Então, ok, tem algumas dessas práticas, o calor que é gerado por meio do prana, Tumo. E aí outra, uma grande, essa é realmente muito grande, é o sonho, porque isto é maravilhosamente tangível e não tangível ao mesmo tempo. E ele realmente pode nos tirar o tapete debaixo dos pés. O sonho é tão real, mas ao mesmo tempo é ridiculamente não real. Eu já disse isso antes. Um cochilo de 5 minutos, e aí a gente pode ter uma vida de 10 anos, a gente pode sonhar com uma vida de 10 anos. Então, o que que é isso? E, de fato, isso acaba tendo um impacto na sua vida desperta depois que você acorda. Você pode estar suando, gritando, tendo pesadelos, e assim por diante. Então, outra grande prática, bardo. O bardo, que é. Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso já, mas eu meio que não falei, mas durante a prática de Kundalini também envolve. Tem algo também que é muito grande, muito amplo, que é Kundalini tem a ver com a bem-aventurança, com esse êxtase ou bem-aventurança. E aqui a gente está falando sobretudo da bem-aventurança ou do êxtase que surge
através da união. And then Esse- another one, Isso também é big big tão one, which is tangível, really really big one, is the dream. êxtase extremo, Because that clímax is e just assim por diante. amazingly tangible and untangible Mas together, também and it é really really absolutamente não tá lá. pull the Quer rug out dizer, of your feet. tá lá, I mean, mas it's so real, but at the same time, it's algumas ridiculously not indústrias real. I believe so teriam honestly. embalado e Five vendido, e a gente, minutes ago, umas 10 fábricas years teriam ago, embalado e vendido, a gente ia estar I don't know, comprando todos life os dias, mas tá is a lá dream. e não tá lá. So what is that? O That êxtase, o you, clímax, and it in então fact has a o impact on sonho. your E aí, às awakened vezes, life, tem right? Like you algumas could be coisas sweating, you que could a be gente chama shouting, como corpo ilusório. nightmare, and so on and so forth. Then the big one, another big one, is the bardo. Bardo, which is, I think we sort of touched the subject a little bit, Ele but realmente, actually, and I kind of bypassed during the Kundalini, it also involves, um, there's also something so big, which ele is, realmente desfaz, desmancha Kundalini has something to do with the coisas bliss. que, Um, Bliss, and we are talking about especially the bliss coisas that que colam ou is que unem a aroused nossa forma, a emotion, nossa sensação, percepção, formações loving, kármicas or e whatever, union. criam essa, That is esses agregados so aparentemente sólidos e organizados, extreme, standard. ecstasy, Então é climax, so incrível. on and so forth. Não But sei, it is por alguma absolutely razão, o bliss. Julo, o Not really corpo not there. ilusório, parece não estar muito I na believe it lista is there. dos praticantes, mas tem esse aspecto. Certain Então, industry would have trapped it and packaged it, and we would all be buying essa it é every uma day. lista de práticas Sampranakama que vocês podem It's praticar. there, but it's not, Sampranakama com elaboração. the bliss, the E climax. aí também tem So this Sampranakama is sem very much in elaboração. okay, the dream. Essas são And then sometimes basicamente, there's also something called the illusory body, which is a bom, vocês podem dizer as práticas mais elevadas, kind of a que é basicamente it really makes you it digs a lot of what do you call it? não há visualização, não há mantra, não há luz entrando e saindo. It dismantles. It Não tem nada, na dismantles verdade. things that Mas ao mesmo tempo, você glues não se together deixa emaranhar form, pelos feeling, pensamentos. perception, Sim, confirmation, pode ser and como a create this prática seemingly padrão solid Vipassana que a gente tem no mundo, mas não canvas. é bem assim, na So verdade. Ela é muito mais amazing, amazing. profunda do que a prática de For some reason, Vipassana. the illusory body seems to Basicamente, be not really matching with ela this realmente nos traditional wisdom, aproxima but da verdade. they are É connected. incrível. So these are Eu conheci alguns just monges de Myanmar. sort of a list of Se Sampanagrama vocês me that you perguntarem can onde está esse practice. monge, eu não All of the sei, Sampanagrama porque did a esses caras, eles não têm meditation. endereço, eles não têm Then telefone. Sampanagrama that has no elaboration. Encontrei por acaso eles That is basically num café comum. Esse monge era o único que falava you inglês can say the e ele highest nem queria praise. falar comigo porque ele tinha outra mais coisa para Which fazer, is mas era tão inspirador porque basically ele já tinha feito muita Vipassana um, e a forma como ele olhava para o mundo em geral e sobretudo o corpo, this a is a mente dele era visualization. tão There's no treinada mantra. There's no light coming e and tão going. condicionada para ver o seu corpo, Nothing o corpo actually. dele em partes. A gente não vê o nosso corpo em But at the partes, same a gente time, só vê o nosso you corpo don't let go. como uma You unidade, don't let yourself mas be ele não via entangled dessa forma. by E esse é thoughts. tão poderoso. Isso por si Yes, só já vai they sound resolver. like Isso por si só. absolute Pensem BS nisso. that we have Se been vocês lived and verem o buried seu in the world, corpo but it's como also partes, really
Como vocês vão fazer compras? Como vocês vão It is construir much uma more. casa? Como vocês vão fazer qualquer coisa? Vipassana. Tudo vai mudar. E como vocês vão se relacionar com os Basically, it outros really também. bringing closer to the Então, eu estou truth. dando isso para vocês como um exemplo. Se It's vocês amazing. ah, I have met verem o Burmese mundo monks. em Dharmakaya, vocês vão ter Okay, uma if you experiência ask me where this radicalmente monk is, I diferente. don't know because these guys don't have address. They have no phone. Ok. Just Eu happen vou to meet in continuar mais tarde. Mandalay in a coffee shop. Tem algumas outras If you coisas que a gente vai you know Mandalay comentar, coffee mas shop, agora, I hoje met de a friend manhã, who's spoke hoje é um English. dia muito especial, como He was vocês sabem. immediately willing to talk to me because he better Eu things tenho to duas do. coisas para But it's just so inspiring because convidar vocês a the guy participar. has been doing lot of vipassana, and it's like the way Está he tudo look bem. at Chuva generally the ou... world and especially the body, like our Primeiro body. eu vou His mind is convidar so trained o in Adiante sort of to nos guiar por uma condition cerimônia de refúgio, to talvez uma see his prática body de in parts. We don't meditação, see it like that. porque não We importa see our quem body vocês as sejam, in one essa é a unit. raiz. He E doesn't aí see. depois disso eu vou pedir para... This is so powerful. Eu esqueci de That perguntar o nome alone dele. will do it. Um amigo That russo. alone. Just think about it. Eu vou If convidar you ele see your para body as in recitar parts, uma how parte you will de shop, Manjushri how Namasangdi you em will build sânscrito. your house, how you will, Eu everything achei will que change. é And incrível, é how you relate to maravilhoso others que also. outras pessoas dessa So terra I'm giving you this também as an possam example. recitar If um you texto see tão the world especial como Manjushri in Namasangdi Dharmakaya, em sânscrito. Então é isso que a gente vai fazer agora. altogether different experience. Agora, a So now parte the main principal do body of the voto de Bodhisattva Bodhisattva. vow. E sim, o voto de And Bodhisattva yes, the fundamentalmente Bodhisattva vow nos é fundamentally encourage you encorajado que to a gente take, tome, because this is one porque vow. esse é um voto que Fundamentally, it is a fundamentalmente para a vow gente fazer o que a to gente do whatever puder you para can despertar to nós mesmos awaken e os yourself outros. and others. E, sobretudo, And especially se we a gente are está seguindo a following the tradição do tradition of the Madhyamika, Madhyamika. a prática do Bodhisattva, The practice of the Bodhisattva, nós vamos we will aplicar, apply, or we nós will vamos tentar try emular, to emulate, ou nós or vamos we will tentar try to aplicar apply the a prática de Bodhisattva Bodhisattva de practice acordo com according to an as capacidades individuais, as individual's habilidades individuais. capacity and ability. So Então, there is no like não existe, fixed or não existe um conjunto fixo ou mandatory obrigatório set de of votos, mas vows, fundamentalmente but fundamentally esse desejo de this despertar wish os to outros, awaken others, that esse is é like obrigatório. must. And Como quer que vocês queiram however you expressar, want to put it, to ao despertar todos os awaken seres all sentient sencientes beings from dessa escuridão da this dualidade, darkness of duality, despertar todos os seres to sencientes awaken all sentient beings from do pesadelo do samsara, the nightmare of samsara, despertar todos os seres to sencientes awaken all sentient beings para esse fato de que to eles this fact possuem that a natureza they búdica, have the Buddha nature, despertar todos os seres to sencientes awaken all sentient beings para o fato to de que eles the fact nunca, that they nem por have um never, único even instante, for a se moment, separaram departed from the de Dharmakaya com Tuzampo Dharmakaya Samantabhadra. Kuntu Samantabhadra.
to be despertar para o fato, to awaken to the fact that para o fato de que todos os seres sencientes all sentient beings possuem todas as have qualidades all the búdicas Buddha qualities intactas. Nada está intact, faltando ou nada está nothing danificado. missing, Então, existem damaged. diferentes versões de atitudes ou intenções. So Então, com yeah, isso, por favor, so different version eu também vou me juntar a of vocês attitude or nessa intention. ocasião So with especial this, please, para tomar o voto de I will also Bodhisattva. join with you in this special Simbolicamente, occasion to take the por Bodhisattva. favor, recitem depois de mim. Não existe There is no uma greater bondade maior, uh, uma mente de bondade maior kindness, do que essa mind of mente kindness than this mind que deseja despertar of todos os wishing seres. to awaken others. There's no Não existe uma bondade ou uma kindness intenção or virtuosa virtuous intention que seja that mais is não more enganosa do que undeceiving essa mente de than desejar a this despertar os mind of outros, wishing to porque awaken others. toda Because bondade, all kindness, não importa como no matter ela how tome it forma, comes in the form or por shape, exemplo, such desejando as que as pessoas wishing people to be tenham riqueza, saúde, wealthy, prosperidade. healthy, prosperous. Em primeiro lugar, First of all, they are all subjective, tudo isso é subjetivo e também é and also incerto. they are O que uncertain. faz uma pessoa What feliz não makes faz as one outras happy felizes. O doesn't que make nos faz others feliz happy, and hoje what makes oneself não happy nos faz today feliz doesn't amanhã, make you e assim por diante. oneself happy tomorrow, Do so mesmo on and so modo, forth. Also, all todas as assim chamadas causas da so-called cause of felicidade, elas happiness, próprias são they dependentes de themselves tantas are outras causas e dependent on condições. so many cause and other causing conditions. So, Então, nós somos tão codependentes we are de so tantas causas e codependent to condições, so many portanto, cause and conditions. Therefore, toda, these kind todos of esses tipos de kindness bondade are são very muito enganosas deceiving e incertas. and uncertain, and E existe uma there's falácia. a fallacy. Por outro lado, Whereas desejar despertar para a wishing to verdade, awaken to the truth, para a realidade dos fenômenos, to the reality of the phenomena, isso that nunca is vai ser never going enganoso. to deceive. During the Ao longo do progresso do caminho progress or the e também no path, final. and also at the end, Todos os Budas do passado, do presente e do all the futuro Buddhas of the past, também present, and the future tomaram also esse caminho. took this path, this as Como Chandrakirti diz, Chandrakirti said, desejar despertar os wishing outros to é como awaken uma others semente. is like a seed. Também é como It is also like o solo the ground onde a gente planta essa semente. where you plant this seed. Desejar despertar os outros Wishing também to é awaken como others o is also like fertilizante, a a fertilizer, água, o like the water, espaço. like the space, like the fence. Desejar despertar os outros Wishing to awaken others é como o broto is like the shoot, like the que stem, germina. like, E desejar and wishing despertar os outros também é o próprio to fruto. awaken others is also the Então, fruit itself.
A mente do despertar é a semente, awakening mind o is the broto e o seed, fruto, o solo, shoot, and the fruit, o ground, caminho e o resultado. path, E and the isso result. é algo And que this nós já is podemos something that we can aplicar already nesse apply exato momento, right this hoje. moment E é por today. isso, This is why como Shantideva disse, as Shantideva said, pode haver muitos there may be deuses many poderosos como powerful Indras e Brahmas, gods like Indras, Shiva, Asuras, Shiva, Asuras, mas ninguém, but nenhum desses deuses poderosos ou none of asuras these powerful gods or pode asuras dar a você can um give you the presente most mais powerful, poderoso most e não undeceiving gift, enganoso, que é essa mente do despertar. this mind of awakening. Todos os seres sencientes, All sentient não beings, importa no o matter quão how impuros, defiant contaminados ou and ansiosos how anxious, how ou emocionais emotional, how ou negativos nós sejamos, negative we are, sempre há there's uma always chance ou a um chance momento or de a time bondade, that kindness, como um relâmpago no like a escuro. lightning in the Por dark, vezes, at times isso pode acontecer. it can occur. Nós apenas precisamos We just have to tirar take vantagem advantage of this dessa rare but mente precious, bondade rara, mas kind mind preciosa, of awakening essa mente all que deseja despertar beings. os seres, a gente pode produzir, a We gente can pode generate gerar this. isso. Uma vez que vocês tomaram o voto de Bodhisattva, Since you have now taken the pensem Bodhisattva que vow, hoje think that a sua today vida se tornou your frutífera. life has become Hoje, fruitful. o propósito de se tornar Today, um humano the purpose of becoming foi a human realizado. have been Você se tornou o actualized. herdeiro do Buda. You have become the heir of the Agora, Buddha. você vai aplicar, Now you will apply the, uma vez que você se tornou um filho do since you have Buda, become the você vai children of the aplicar, Buddha, you will apply, você vai you will prestar atenção, take heed observar or pay attention a to obrigação familiar, family duty, which is que é to ajudar a despertar os help outros. awaken others. Essa mente de bondade que surge This dentro da kindness mind gente that hoje arose within é us como today encontrar is like uma joia finding a jewel entre trapos ou entre among the lixo. rags or garbages. Hoje, Today, uma vez que a gente tomou o voto de since we Bodhisattva, have now taken the Bodhisattva vow, a gente pode declarar isso. we can E declare ao this declarar aos by Budas e declaring Bodhisattvas, to the Buddhas and e Bodhisattvas, especialmente ao and declarar also isso a todos os especially seres by sencientes, declaring this to all sentient beings como um as outro método de another means fortalecer to a strengthen Bodhicitta ou a mente the do bodhicitta despertar. or the Vamos awakened agora mind. declarar, Let us now declare na presença de todos os Budas e in Bodhisattvas, the presence of all the Buddhas and Bodhisattvas, eu tomei esse voto do I have Bodhisattva, taken this portanto, Bodhisattva ó vow. deuses e asuras, Therefore, O gods and regozijem. asuras, rejoice.
Imediatamente após tomar o voto do Bodhisattva, Immediately vamos after agora taking the aplicar Bodhisattva vow, let us now apply a bodhicitta e a atividade do bodhicitta act and Bodhisattva. bodhisattva activity. Por alguns momentos, For few moments, vamos desejar let us wish que, de agora em diante, that from now, desse exato momento em diante, from this very moment, todos os ações e todos every os pensamentos thoughts e and ações que a actions gente that fizer, I take, incluindo including coisas aparentemente seemingly mundanas, mundane ones como like dormir, eating out, comer sleeping, ou não fazer eating, nada, just loitering, todas essas coisas mundanas que a gente doing faz, the mundane things, ou coisas aparentemente or importantes, seemingly como cuidar da nossa important things saúde, like taking care comer of our comida health, saudável, tomar o eating right remédio food, correto, taking right medicine, tentar ter and um modo de trying to vida live a good bom, lifestyle, or e even todas, mesmo as ações seemingly aparentemente errôneas, mistaken actions, agressão, desejo, ignorância, aggression, desire, ignorance, vamos desejar que tudo isso, wish de uma that forma ou de outra, may all nos this, one conduza way or another, lead us a realizar a bodhicitta to actualize e, de uma the forma ou de bodhicitta, outra, and one way or another que isso se torne ends up a becoming causa a para o cause of despertar dos outros, awakening others. Even mesmo mundane, very mundane menos partes, mesmo as partes da nossa part of vida our mais life, such mundanas, as como sentar, sitting ficar and em pé, standing, inspirar e breathing expirar. in Então, and por out. favor, pensem So please think nisso, of that. reflitam sobre isso And e desejem que todos os seres sencientes tenham wish that bodhicitta all sentient beings have the bodhicitta, e aqueles que tenham o or those who bodhicitta have the desejem que a bodhicitta, their bodhicitta deles bodhicitta to amadureça, be matured, que todos os seres sencientes nunca that all sentient beings never abandonem a bodhicitta, abandon the bodhicitta, that they will que always eles sempre se mantenham stay away from distantes de condições que possam conditions afastar that eles will da bodhicitta. distance themselves from the bodhicitta, Então, rezem que and then todos os pray that bodhisattvas do all the passado, do presente e do bodhisattvas of futuro, the past, que o present, and desejo the deles future, seja that their realizado. wish will be fulfilled. O que quer que os Budas e os Whatever the Bodhisattvas Buddhas and desejem Bodhisattvas para os wish seres sencientes, for the sentient que isso de beings, fato se that materialize. it actually materialize. So Então, por favor, pensem so nessas please think coisas por about alguns think of these instantes. things, few moments. E então, And simbolicamente, then, as symbolically, depois de tomar o voto de Bodhisattva, after taking the Bodhisattva vow, uma symbolic prática simbólica da Bodhicitta practice última, of the ultimate bodhicitta, observem esse momento, watch os this moment, pensamentos, as thoughts, sensações, sensations, as, as emoções. feelings, Não façam nenhum julgamento. not make any judgment. Simplesmente reconheçam. Just acknowledge. E Since uma vez que a gente we tem have been falado sobre talking about sadhana, sadhana, e
Uma vez que a Since gente we acabou have de just tomar o taken voto de Bodhisattva Bodhisattva, vow, let us um, sort of vamos juntar tudo isso tie this up para o together benefício de todos os seres, para for the benefit despertar of all todos os sentient seres. beings, to awaken Vamos all pensar sentient beings. Let us think que, embora that devido ao meu hábito, due to my habit, I keep eu on continue me condemning condenando e tendo myself, uma having percepção pure impura de perception to mim e dos myself outros e and das others coisas ao and the redor. beings around. Na realidade, In reality, nós somos Kayas, Janas, we are Devas, Kayas, Janas, ou em outras palavras, Devas, eu sou or ou in other nós words, somos I am, Avalokiteshvara, we are Avalokiteshvara, o Senhor dos três reinos, the Lord of the three realms, a fonte de todo o universo, source of all the universe, de onde the surge toda a embodiment of compaixão de all the todos os compassion of Budas. all the Buddhas. Tudo vem e Everything permanece e comes and vai dwells and goes within this dentro do Avalokiteshvara, âmbito this desse eu, me, Avalokiteshvara. Avalokiteshvara. Eu não sou um homem, eu não sou uma I am not mulher, a man, I'm not a woman, sou branco, I'm negro, not white, marrom, vermelho, black, azul. brown, red, Eu blue. não sou alto, baixo, I'm not tall, short. eu não tenho direções, eu não I have estou no presa ao directions. passado, I'm not presente ou bound by futuro. past, present, and the future. Eu não sou pequeno, eu não sou grande. I'm not small, I'm not big. Eu estou além de todas essas coisas. I'm beyond all that. Eu sou Avalokiteshvara I am Avalokiteshvara. e ainda assim, And yet, não sabendo disso, not knowing os this, seres sencientes, não sentient apenas eu beings, sou Avalokiteshvara, mas not todos only os I'm seres cientes são Avalokiteshvara, Avalokiteshvara. all sentient Ainda beings are assim, não sabendo Avalokiteshvara. disso, But yet, os not seres knowing sencientes this, sentient projetam em beings, diferentes they reinos, project os, different com realms, deuses, gods, things that they are gods, seres humanos, human beings animais. that they are human beings, Eles animals, they agem ou consider pensam como animais. themselves. They act or think like animals. Então, a fim de So, in despertá-los order to dessas projeções, awaken them from these vamos, projections, vamos let recitar us as sílabas chant the sementes six que vão syllables purificar that will 5 ou 6 purify 5 or projeções. 6 Então, por favor, repitam. projections. So please repeat. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. E visto que Since vocês também you have also receberam received Ninti Gyabshi, como a maioria de vocês, Ninti Gyabji, most of you, vamos let us recitar chant um mantra meio perhaps explosivo an 3 vezes. exclusive mantra 3 times. Om Mani Padme Hum Shi. Om Mani Padme Hum Shi. Om Mani Padme Hum Shi. Ok, vamos dedicar o mérito a todos os Okay, let seres us dedicate this conscientes. merit to all sentient beings. Como Tantão Gyalpo disse, As Tang Tong Gyalpo que said, esse mérito ilusório, may this illusory merit que esse eu that ilusório I, the criou ou illusory acumulou, created or eu accumulated, dedico esse mérito aos seres I dedicate this to ilusórios, illusory sentient beings para que eles possam realizar so that they will actualize the o estado illusory búdico ilusório. Buddhahood.
Okay. Ok. Então, continuando Just to continue, a, Panda, a or the Sampanakrama. Na Sampanakrama, verdade, ambos, and Sampanakrama e actually now Sampanakrama. both Então, muito Upanakrama and brevemente, Sampanikrama. Just a very short one. Um, isso é talvez this essa is linguagem perhaps this que eu estou usando, talvez language venha mais I'm da maybe tradição using more Nyingma, from the Nyingma tradition. Okay. mas não significa que as outras Well, tradições it não doesn't tenham mean isso, that the mas os others don't Nyingmas have, falam muito but sobre isso. Nyingmas talk this a lot. Uh, because Porque there's existe uma razão I have para isso. A gente pode conversar sobre isso a mais reason for tarde. that. We can discuss this Eu não later sei, talvez não seja if you have, importante, I don't know, mas maybe not important. But um, todo o caminho do all the búdico, Buddha's path, you a gente can pode sort of categorizar em duas categorias. categorize into two categories. Jema dan Jeminji Lam. Gema é Jema is fabricado, like fabricated, criado, made up, alterado, make believe, altered, you know, customizado, tailored, criado. custom made, created. Ok, então tem isso. E Yes, so também there's that. And existe then algo que é there is completamente não criado. completely not made up. Para mim, Jamin, absolutamente absolutely tal qual é, like as não it is, criado, não fabricado, not created, de not forma fabricated, alguma not elaborado. at all. Na verdade, Shamatha Now, Vipassana são actually, um bom exemplo Shamatha para vocês. Vipassana is probably a good Shamatha example for tende a you. ser Shamatha aquilo, tend to algo que a gente be chama de fabricado. what we call Então, por exemplo, fabricated. eu So, estou for fazendo grandes instance, generalizações aqui. I'm talking big Então, generalization, okay? mesmo coisas So, como sentar com a there coluna is this, ereta, even things like existe sitting uma straight, alteração. there's a altered, Isso é alter, feito, é disciplinado, é made, importante a propósito. discipline, is Na important. verdade, This, isso by the way, it um, sounds like the soa como se o created caminho path criado ou or the fabricado fosse fabricated path menor is a sort of e a o não lesser thing, fabricado fosse mais elevado, and mas the não é assim. Ambos non-fabricated são is the igualmente higher. It's not like importantes. that. They're equally important. Então, So isso é this muito is importante que vocês really saibam disso. important for you to know. Never to look Então, down. é claro, o Panakrama, isso que a gente So vem of course, discutindo, Upanakrama, as like we have been talking, visualizações, as luzes entrando e saindo, tudo isso é visualizations, fabricado. lights going in and out, all this is Alterado, fabricated, customizado. É por fabricated, isso altered, tailored. que existem diferentes This is why deidades, diferentes cores, different deities, formatos, different como quer que color, vocês different queiram, shape, however you want. naquele dia específico. Se vocês tiverem On that tempo, day, actually, vocês if podem you have mudar, time, vocês podem mudar a you can sadhana change, todos os change dias, the eu sadhanas acho. every day. I think, what do you call it? There are, Então, vamos dizer que vocês receberam 8 let's say you have iniciações received dos 8 eight bodhisattvas. initiations of the eight Vocês sentem bodhisattvas. vontade de fazer sadhana de You feel Manjushri like a hoje, aí Manjushri vocês sadhana today? fazem. É como no You do that. restaurante. It's like in the Vocês querem restaurant. comer You massa might hoje e então, pasta talvez today, amanhã vocês then queiram eat comer outra pasta. coisa. Tomorrow, maybe something else. That Tecnicamente, is, vocês podem you fazer isso, actually, porque technically, you can do that because todos os idams all são, na verdade, um the em idam essência. are actually Mas, one essence. But mas, uma vez que isso because, precisa it has to beneficiar benefit vocês, you, claro, right? vocês são It has, os you are the path dweller. Path residentes do dweller means caminho. you Isso have significa que vocês têm falhas. drawback, you Vocês have têm. flaws. Uma das And one of the grandes big falhas flaw são os is hábitos antigos de your vocês. old habit. Então, agora a gente está inserindo So um we are novo now hábito de inserting a new visualização. habit of Então, os visualization. lamas tendem So a lamas would aconselhar, ok, tend to vocês devem advise you, fazer okay, só uma. E not esse é um stick bom with one. conselho, mas And it's a good advice. tecnicamente But não existe uma technically, razão para vocês não actually, fazerem there is mais. no reason why you can't do all. Mas focar em But um, fazer um especificamente, sticking with one, sobretudo para os perhaps, especially iniciantes, for the talvez seja mais beginners, fácil, mais is maybe algo mais more protetor. productive
porque because você tem que entrar you em are supposed to combate combat com with os your hábitos old antigos, habits. Otherwise, senão vocês vão you'll passar por uma really go through the esquizofrenia idam do idam. schizophrenia. And I think E isso é realmente, there's a lot of, é muito and this is grande. really, Mesmo os praticantes mais it's very experientes big. Even fazem the essas most seasoned perguntas. practitioners, they ask these Oh, questions. oh, tô a fim de fazer Tara, posso fazer Tara? Tara, Sim, por you know, que I want to do não? Tara. Can I do Tara? Yeah, why not? Sobretudo quando eles Especially vêm até when mim, they eu come vejo to como me, eles I can ficam see tão they get so frustrados porque os seres frustrated humanos são because tão human estranhos. beings so Eu strange. normalmente digo, They faz usually o say, que vocês you do quiserem, mas whatever eles you não want. gostam They disso. don't like this. Mas eu vou seguir fazendo isso. But I'm Eu sei sticking que with alguns this. lamas dizem, vocês devem I fazer know that só some isso. lamas say you must do only this. Mas eles também não gostam disso, Yes, porque they don't like this. secretamente Because essas they are pessoas secretly querem, wanting to do, se, standing up. se um You know, lama diz if a para eles lama tell fazer them, uma doing prática an de idam idam em que o practice, that idam the está idam is sitting sentado all the time, o I feel like tempo inteiro, eu I can vejo que esse see this estudante quer fazer student uma wants to do prática a de uma deidade que esteja standing em pé e posture não sentado. deity. Bom, But tecnicamente, no nível último não technically, existe diferença, mas de on the qualquer forma, ultimate level, no tudo difference. que eu But quero dizer é anyway, que what I want to say is this, and mesmo o so panakrama even Upanakrama é is algo um actually pouco mais more like a fabricado, alterado, fabricated, altered, uma, uma ficção. sort of make believe practice. Panakrama, não, em Sampanakrama, termos gerais. no, in Mas general, but there are existem lot muitas of, sadhanas. I would say, sadhanas. Algumas Some sadhanas sadhanas are são, like por exemplo, 80, like 90% 90% Upanakrama e Upanakrama, 10% Sampanakrama. 10% Sampanakrama. E a mesma coisa ao contrário. Also the same thing. There are many Existem like muitas sobreposições. overlapped, depending on, Se vocês estão fazendo, if you are praticando doing Manjushri, Manjushri por exemplo, Manjushri do Drupta from the Kuntu, é muito mais Chittapanti, provável for instance, que, more que seja likely uma prática de it will Upanakrama. be Mas tendo dito Upanakrama. isso, também tem But muito having said that, there Sampanakrama is a lot of envolvido, como, Sampanakrama por in the, exemplo, such engolir a as letra D. swallowing the letter Se D. vocês estão fazendo Vajrayogini, If então you are talvez doing seja mais Vajrayogini, then it may be Sampanakrama. more Upanakrama. I mean De qualquer Sampanakrama. forma, o caminho Anyway, de path fabricar, de alterar fabricated, o altered, falso, de coisas falsas e fake, coisas não I call falsas, it, é muito, fake ambos and são not muito fake. importantes. Very important, both. Because Porque as coisas falsas são muito boas, the porque a fake gente pode ones se are relacionar really com good elas. because you E é can por isso que elas são tão relate. importantes. That's why it's so important. Se vocês puderem If simplesmente you can just apreciar o appreciate the design desse design of caminho, these paths, you esses really, designers, eles these realmente são designers incríveis. really Pensem nisso, incredible. simplesmente, Just e thinking of vocês vão this, you would aceitar really a existência da accept onisciência. existence of Isso precisa da omniscience. onisciência This para this requires pensar, para omniscience to conceber design essas these coisas. Vocês não podem things. simplesmente criar isso. Can't just made it up. Essas coisas não precisam This ser one, you don't need upgraded, to elas já são upgrade. tão boas, tal qual It's são. so good like Então, that. é isso que eu gostaria de So dizer. that's Está it. ficando quente That's aqui, what I wanted to say. It's getting então hot, a gente vai so finalizar em breve. we will end very soon. Mas uma vez que a gente tomou o voto de Since Bodhisattva, we have taken a the gente vai Bodhisattva vow, celebrar we are going to celebrate